Glória a Deus, pode ficar à vontade, sente-se. Aleluia, benção demais. Rubão veio aqui conosco adorar junto, trazer, ministrar, que benção, glória a Deus, né? Deus tem abençoado essa família e todos aqui em nome de Jesus, pessoal do louvor, obrigado. Aleluia. A mensagem de hoje, ela tem o tema assim: Jesus deixou um padrão de conduta, valores que abençoam. Nesses dias nós estávamos, uma palavra antiga que eu tinha escrito, com algumas anotações, né? Algumas coisas estavam no coração essa semana. O Joaquim ministrou uma palavra quarta que foi bênção também, falou sobre alguns valores, né? Nós não podemos negociar nossos valores. E o mundo de hoje está passando uma guerra, principalmente a igreja. E os valores que a igreja tem, que a palavra de Deus tem, que nós estamos vivendo, eles estão sendo abalados. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Só que o problema é que o diabo tenta abalar os cristãos, abalar nossa fé, abalar nosso testemunho. E muitas pessoas estão negociando seus valores, trocando por um prato de lentilhas. E muitas pessoas às vezes estão perdendo o melhor de Deus. A palavra de Deus, ela tem um padrão, amém? Que Deus estabeleceu desde o princípio. São valores, são conceitos, são princípios que abençoam, amém? Quem foi abençoado por cumprir, por praticar a palavra de Deus aqui? Amém? Às vezes o mundo, ou às vezes até cristão que fala assim: não, mas não é bem assim, se eu fizer assim, se eu der um jeitinho, eu vou ser abençoado, vai dar certo também. Aí a pessoa vai para lá, vai para cá, e de repente ela achou que ia ser abençoado, mas não foi. Ela achou que ia dar certo, deu certo por um tempo, mas não foi. Tem um versículo que fala, não sei se é Jeremias, que tinham umas pessoas que estavam se abrigando à sombra na Babilônia ali, buscando refúgio no mundo. A Babilônia fala do mundo, e fala que a palavra de Deus que é igual você se escorar num muro, só que é um muro rachado, um muro que tem buracos, um muro que tem fendas, só que está protegido lá daquele muro, mas é um muro que está prestes a cair, um dia vai cair. A Bíblia fala que a Babilônia, que esse sistema do mundo vai cair, mas enquanto isso, o diabo tenta destruir a fé, tenta destruir nossos valores, né? No tempo que eram perseguidos cristãos, eram jogados para os leões, eles perguntavam: você é cristão? Aham. Você crê em Deus, em Jesus? Sim. Mas eu acho que você não crê mesmo. Vou dar a oportunidade, mais uma vez. Se você crê, você vai para os leões. Você crê em Jesus, você confessa a sua fé, e é isso que você crê? Que existe um Deus, Salvador, Jesus? Aí estava a mãe, o pai, a filha, o filho. Aí ele dizia: sim, eu creio em Jesus e eu confesso. Então tá bom. Aí era jogado para o leão. Às vezes a pessoa era comida metade, às vezes ficava vivo, às vezes não, né? Às vezes um da família morria. Mas ele poderia falar assim: Senhor, eu vou falar que eu não sou, mas o Senhor me conhece, eu sou cristão, mas ali na hora eu falo que não sou. Ele me libera, né? Depois eu vivo a fé, eu continuo sendo cristão. Mas só que em meio naquele ímpeto de ser morto, ele não negava. Ele poderia dar uma mentirinha ali, né? Não, mas é só esse momento, eu vou falar que não, o pessoal vai me liberar. Mas eles não negavam a fé. E às vezes, no mundo de hoje, nós estamos negociando nossos valores tão fácil. É uma proposta de pecado, é uma mentira, é um engano.
às vezes a dificuldade para vir na igreja, dificuldade para orar, dificuldade para fazer certas coisas. As pessoas elas gastavam tempo adorando a Deus e elas queriam ficar ali e não ir embora. Quando elas estavam em adoração com os irmãos, no tempo ali. E as coisas, o que tem mais valor? Então, a Bíblia fala, quando a pessoa encontra o reino de Deus, é que nem um homem que encontrou um tesouro num campo. Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque tinha um tesouro ali que valia mais do que tudo que ele tinha. Na Bíblia fala, aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é porque Jesus não quer, ou não é porque não, é porque na verdade, se nós colocamos alguma coisa maior do que Jesus, uma hora essas coisas que estão maior do que Jesus vão acabar sendo o principal e o foco. De repente, o amor a Deus esfria. De repente, aquilo que está em primeiro vai tomar conta. A Bíblia fala que nem os espinhos, né? A semente que foi jogada entre os espinhos está crescendo junto, está pequenininho, não tem problema, está crescendo, mas de repente, se o espinho crescer mais, ela sufoca a palavra e fica infrutífera. De repente a palavra não tem mais, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque os valores do mundo foram maiores do que os valores de Deus, e de repente sufocou. A Bíblia fala que esses aqui são as riquezas, cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra. Não é pecado, mas de repente sufocou. De repente o ganhar dinheiro, de repente a fama. E tem pessoas que vendem, estava cantando na igreja, não, mas o sucesso está em outro ramo, eu vou cantar no mundão, porque lá dá sucesso. E ele se vendeu em troca do dinheiro. Qual o padrão de conduta que nós estamos vivendo, né? O que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, as pessoas ainda estão refletindo. Muitas leis que foram criadas, elas foram criadas em cima de princípios. A família tradicional, o homem, a mulher e filhos, sempre está lá na Constituição, essa era a família. Mas hoje em dia a família, a pessoa quer mudar. Tem um grupo que eles fazem passeatas e tenta promover um movimento, tal. Eles falam assim nos encontros deles: nós queremos destruir a família. Essa é a verdade. A família que é homem, mulher e filho, isso daí, esse conceito, não os sentimentos, mas esse conceito de homem, mulher e filhos, nós queremos destruir. Por quê? Porque é contra os valores deles. E está assim, os valores, eles estão querendo mudar as leis que sempre abençoaram. Por que Deus fez homem, mulher e filhos? Para abençoar, desde o começo. Deixará pai e mãe, o homem, né, e se unirá à sua esposa, será uma família. Por quê? Porque isso é bênção, não é maldição. O que Jesus fez como padrão é para abençoar, é para salvar, é para curar. Uma placa de trânsito, ela é boa ou ruim? Ela é boa, mas alguns falam 40 por hora, quem que foi o cara que botou essa placa aqui, mas 40 por hora, é melhor ir de a pé. Outros falam assim, vamos tirar todas as placas, eu vou mandar o limite que eu quiser, na estrada eu posso andar 180, 200, tá bom. Aí você vai passar 180 na beira de uma escola, você vai passar 180 na beira do lar dos idosos. Não, eu que mando, não tem mais limite, é a liberdade total. Então os caras, o mundo quer tirar a lei, o padrão de Deus, que Jesus estabeleceu. A placa está ali porque ela tem, alguém analisou e falou assim, não, acho que 40 por hora dá tempo de frear e ver se ainda se diminui a velocidade. Se alguém passar correndo ali, né, uma criança, dá tempo de desviar. Mas algumas falam, não tem que ter placa não, vamos passar. Então, se não tem a lei de Deus, faz do jeito que quiser, então tá bom. As pessoas não querem mais homem, mulher, família, vai ser do jeito que quiser. Só que eles aparentemente parece bom, parece uma coisa sábia, mas traz consequências. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o ensinamento? A geração de filhos, até o modo natural, né?
como é que vai gerar uma criança, duas pessoas iguais? Na Itália, eu vi a pastora pregando, lá a lei que está sendo aprovada é que se você falar que Deus criou o homem e a mulher, você pode pegar 6 meses de cadeia, porque não é padrão mais. Outros falam assim, não, nós temos que reinventar a Bíblia, nós temos que mudar algumas coisas, está careta. E aí? Você vai com o mundo ou você vai ficar nos valores? Só que, se você ficar nos valores, as pessoas vão te perseguir. Nós vamos ter que... Eu vi as mensagens do pastor Carlos, o pastor Márcio estão no encontro lá em Londrina, que foi bênção. As mensagens também são num tom assim, de dilatar o coração, de salvar. É hora de sair, de fazer a obra de Deus, de salvar o perdido. Tem pessoas aí sem rumo, sem esperança. Outro conceito que falaram é que antes 25% dos jovens tinham depressão, hoje 75%, no estudo universitário, 75% dos jovens está com depressão. Porque você vê alguém que não tem estabilidade, não tem prática de nada e não sabe o que vai ser o futuro, e o mundo estável, e o mundo dando padrões e valores que não são da palavra, e aí gerando frustrações e problemas. Então é hora da igreja continuar sendo igreja e levantar a bandeira do Evangelho, continuar afirmando o Evangelho. Não é hora de negociar os valores. A salvação, ela continua sendo pela graça, continua sendo pelo sangue de Jesus, mas é importante que mantenha a base, porque o Evangelho sempre foi arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é bênção porque traz mudança. O Evangelho sempre vai ser isso. O cristão, ele precisa entender que ele é pecador e que precisa de Deus, e o mundo precisa entender isso, e que um dia Jesus vai voltar e ele precisa encontrar pessoas dando frutos. E como que você prova que você é cristão? Através das suas obras, da sua prática. Não tem como você falar que é cristão sem prática, sem obras, sem conceitos. Todos aqueles que morreram, a Bíblia fala que deram um bom testemunho. Enoque, a Bíblia fala que ele alcançou um testemunho de que agradava a Deus e foi transladado. Ele foi levado aos céus. E muitos deram testemunhos, os heróis da fé deram testemunhos. O que Jesus ensinou são preceitos para uma vida feliz e para uma sociedade estruturada e abençoada. Por que a sociedade vai mal? Porque a família vai mal. Deus é a base da família. Você tira Deus da família, aí a família desestrutura e a sociedade desestrutura. Aí nós estamos vendo hoje, como exemplo, a família. Vou pegar de novo a família. Quando desestrutura a família, há uma separação. Só um casamento, só quando separa, há uma separação. Você que tem experiência, ou que viu alguém da família separar, você viu que os filhos não crescem da mesma maneira. Falta o contato, o carinho do pai, porque o homem transmite algo, a mãe transmite algo, e a criança, ela é estabelecida com caráter firme e estável quando tem os dois. Quando falta um, falta valores nos filhos, aí que gera frustração, gera problemas, gera transtornos que vão seguindo. Só de ter, às vezes, uma família, então você tem assim, e a sua mãe? Minha mãe mora com fulano. Mas eu tenho um irmão. Mora com a sua mãe? Não, mora com o pai, que é o outro cara que está ali. Quer dizer, ele tem irmãos que moram aqui, outro ali, aí, não, mas meu padrasto não gosta dele não, porque ele não... Eu gosto do meu pai, meu pai não tem contato, ele de vez em quando vem aí. Cadê o afeto? Cadê o amor? Cadê? E o mundo quer desvalorizar isso. E falar assim, não, casado não precisa não, juntado com fé, casado é, vamos no que deu. E quando quebra um princípio, sofre consequências. A palavra de Deus é para abençoar, não é para amaldiçoar. Até hoje, casamento é sempre bênção, mas é o diabo que fala que não é. Seus filhos, sua família, precisa de Deus. Quando você sustenta a sua fidelidade, seus valores a Deus, você está pregando o Evangelho. Quando você continua sendo um cristão firme, fiel, amando as pessoas mesmo, se a pessoa não quiser ouvir, amém. Mas se alguém te perguntar a razão da sua fé, você vai falar, não, eu creio nisso, que a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Você está anunciando o Evangelho, né? 20 anos que eu
23 anos que eu estou na igreja, eu comecei a escrever mensagens e mensagens e mensagens. Eu tive blogs que teve uma mensagem buscando em primeiro lugar em Deus, que tinha 100 visualizações por dia. Então eles entravam por aquela, havia várias mensagens, então foram mais de 400 mensagens escritas. Assim, eu não entendia muito, porque tantas mensagens eu escrevia e estava aí só para lá e para cá, e Deus me fez colocar no coração que as mensagens que estavam no Face, tem 11 anos, eu volta e meia eu posto e reposto, e coloco. Eu não entendo muito isso. Talvez eu não vi tantas conversões, mas eu vi pessoas que foram curadas, abençoadas, outros agradeceu. Mas parece pouco, perto de tantas mensagens. Mas só que eu estive levantando uma bandeira dos valores de Deus. Cada pessoa, cada pastor que morre, valores estão morrendo com ele. Já parou para pensar? Cada velhinho que tem aquela tradição, não, você vai namorar sério, vai honrar, não vai bagunçar com a sua namorada, é para casar. Esses valores estão morrendo com os velhinhos que estão morrendo. Cada pastor, cada homem de Deus que levantou a bandeira, que prega o evangelho, que sustenta uma bandeira, porque quando você anda por aí, a pessoa sabe quem é você. Aquele é cristão, aquele lá, se eu perguntar, ele vai me dar sabe, quando o Joaquim prega, quando alguém está ali falando de Jesus, dando um conselho, você está sustentando a bandeira dos valores de Deus para uma geração. E você viu quantas pessoas morrendo, e parece que o diabo quer que os mais velhos morram, que as nossas crianças sejam formadas pelos youtubers, que só fazem coisas e preceitos contra a família, contra os valores. E quando um presidente tenta falar sobre família e Deus, ele é taxado como, sei lá, um cara doido, um cara que é fora do padrão, é um cara que está contra a cultura, é um cara que não tem nada. Sabe, as pessoas querem que qualquer pessoa sem valor chega lá e coloca qualquer valor. Os valores estão sendo confrontados, e é a igreja que precisa sustentar, é a igreja que sustenta os valores. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós temos que continuar a renovar nossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar, entrar em forma com esse mundo. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Aquele que ama o mundo e as coisas que é do mundo não tem o amor de Deus, e não pode ter o amor de Deus. A Bíblia fala, não tem como você amar ao mundo e servir a Deus ao mesmo tempo, porque vai chegar um tempo que um vai ganhar o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus, ou nós prezamos a família ou não. Sabe, a igreja não pode ser uma escolha, é uma atividade. Talvez eu tenha uma festa, a igreja, vou escolher qual que eu vou. Não, aqui é a sua vida. O pastor Emiliano de Cuba, ele fala assim, aqui em Cuba a pressão é tão grande com o comunismo, que se a gente não ora, a gente morre. Tem que orar para não morrer, porque a guerra espiritual é terrível, é fechado, o clima é terrível. O pastor foi para a Índia, ele falou lá que lá a comida, o chocolate que você compra nos negócios tem cheiro de incenso. Eu tenho uma visão, parece que é tudo cinza as coisas, não tem colorido, é cinza, tudo que vê está lá colorido, mas parece que é tudo cinza, não tem a graça, não tem paz, não tem aroma, é uma coisa esquisita. E nós vivemos num país que tem o evangelho. Já pensou? Se a gente morasse num país comunista, que mata os cristãos, que prende os cristãos. Mas está chegando um tempo, está chegando um tempo novo, e você vai ter que defender a sua fé. Eu não vou conseguir falar tudo o que eu preciso aqui, né? Mas eu vou falar até o horário ali, e nós vamos meditar. Mas eu creio que Deus tem feito a obra nesses dias, na igreja. Para pensar. Se você tirar alguns preceitos que Deus deixou, o amor, a bondade, a verdade, o perdão, a família, o que sobra nesse mundo?
Vamos fechar todas as igrejas. Fecha as igrejas, proíbe pegar o evangelho. O que vai sobrar? Deixa as pessoas fazer o que quiser. Com tanta igreja, tanta pregação, as pessoas ainda escolhem ir para festa, para o boteco, para mentira, para balada, trair a esposa, o esposo, roubar, matar. Quantas coisas terríveis acontecem, né? E diante de tantas catástrofes dessa, as pessoas preferem, porque Deus deixou, em vez de a pessoa se arrepender e entender que precisa de Deus, que o ser humano é falho, o ser humano não consegue nem com a epidemia de um vírus, quem dirá dar conta de viver eternamente. Todo ser humano é finito. Ainda estão procurando a fonte da juventude para ver se vive eternamente, um remédio, e fica fazendo plásticas e tentando achar um jeito para não morrer logo, mas não tem jeito. O ser humano vai tentar achar a vacina daqui, dali, ou uma coisa assim ou aqui, mas o ser humano, ele é finito, ele precisa de Deus, tem que reconhecer que precisa de Deus, que esse mundo do pecado, ele não tem a solução é a palavra de Deus. Muitas pessoas vivem assim, mas vivendo uma base longe de Deus, no pecado. Para que tenhamos uma vida abençoada e uma sociedade estruturada, devemos guardar a palavra. É a palavra de Deus. Davi falou assim: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele falou: como purificará o jovem seu coração? Guardando a palavra de Deus, né? Tem uma doutrinação acontecendo e a gente não percebe. A doutrinação está acontecendo com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Se toda a nossa crianças, adolescentes e jovens não for doutrinado no evangelho, daqui para frente é eles que vão governar. Mais e mais a geração dos mais velhinhos, ou daqueles que estão com a palavra, ela vai passando. E o que vai sobrar? Uma geração que não teme a Deus, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. As pessoas fazem o que fazem e o temor, não tem nada a ver, tem nada a ver. Mas e o mundo está acontecendo isso, não nem aí, faz o que quer. O temor de Deus, os valores. Está acontecendo essa doutrinação na cultura, na mídia, em tudo, sabe? Em busca do dinheiro e da fama lá, né, as pessoas fazendo tanta coisa. Tem coisas boas e ruins. A internet hoje ela é o foco. A TV tradicional está perdendo espaço, não tem mais lugar para a TV tradicional. O que tem o quê? As mídias, as redes sociais, é isso que o ser humano. Aí tem coisas boas e ruins, mas sempre tem algo ali chamando a tua atenção para fazer a coisa errada. Clica aqui, vem aqui, e um chamativo ali para você fazer a coisa errada. E para os cristãos, às vezes você fala, clico ou não clico? Não, eu sou cristão, não vou clicar. Mas se a pessoa não tem temor, a pessoa não vem na igreja, a pessoa não conhece a palavra, é complicado. E uma coisa, a pessoa fala assim, não, mas o fulano ali conhece a palavra. Já falei, ele conhece a palavra, deixa ele. Na verdade, conhecer, muitos conhecem, mas é a prática que faz aquilo lá vivificar. Se a pessoa não vem aqui, ela não vai lembrar quem ela é. Nós precisamos ler a palavra todo dia para lembrar quem nós somos. Nós esquecemos. Nós ouvimos muitas vezes, nós esquecemos. Na hora do pecado, você tem que estar em Deus para você falar não. Você tem que estar lendo para ter uma palavra de Deus aqui no coração, que nem Davi, guardei a palavra. Mas é hoje, amanhã. Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná era colhido todo dia. Por quê? Para você não esquecer de Deus. Era um compromisso que você tinha para ser alimentado. Não era por semana. Não é só uma vez na igreja vir na semana. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra. Seja com louvor, seja com... É uma guerra que você vai estar fazendo pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Você pode ver, não é brincadeira. Jovens, adolescentes. O pai vem, a mãe não vem. O filho vem, o pai não vem. Ou o marido vem, a esposa não vem. O que está acontecendo? Os valores estão ali, mas
tem que reavivar esses valores, e nós reavivamos todo dia aqui na igreja, com a palavra. O que vemos hoje é uma sociedade que mostra que a palavra de Deus não está sendo levada a sério em muitas vidas. A prova disso, na sociedade nós já vemos, só vê os jornais, crimes, estupros, maldade, mentira, destruição familiar, está tudo estampado, né, o que está acontecendo. É só você parar e analisar. Condiz com a palavra? Mas para ter valores, é preciso da palavra. É diariamente você renovando ali, né? Ele conhece a palavra, mas ele precisa renovar. Então quer dizer, se ele não tem nada ali no momento, essa palavra que ele não está praticando, ela vai se perdendo, né? Nós vimos prisões com drogas, com pornografia, prostituição, tantas prisões o mundo está vivendo, né? Porque falta valores, falta alguém pregar, falta anunciar o Evangelho, falta as pessoas se render a Cristo. E a igreja precisa fazer esse papel, né? Continuar levantando. Uma hora o Espírito Santo vai convencer, ela vai lembrar que alguém pregou o Evangelho para ela, e ela vai vir. Hebreus, eu não coloquei nesse tema aqui, mas é o Hebreus 6, 13 e 14. Aqui Paulo falou para o pessoal de Hebreus: olha, você já era para estar grande espiritualmente, né? Eu estou dando leite para vocês, mas era para dar alimento sólido. Os adultos são aqueles que pela prática e o exercício da palavra têm suas faculdades trabalhadas e sabe discernir o bem e o mal. Quem é um adulto espiritual? Aquele que pratica a palavra. Mas aquele que não pratica é criança espiritual. Leite vos dei a beber. Olha o que Paulo falou. De novo eu estou pregando a mesma coisa. Às vezes a mesma palavra, você fala assim, mas é a mesma palavra. Amém, glória a Deus, você está sendo renovado. Mas às vezes a gente não está entendendo nem a mesma palavra que já foi pregada, e você precisa, prega de novo aquela que eu não entendi. Não, mas essa aí era tão facilzinho. E a gente precisa avançar no crescimento de Deus. Como que eu cresço? Praticando. É o amor ao próximo, é o amor que o marido tem pela esposa, que a esposa tem pelo marido, é ser fiel nos dízimos, nas ofertas, é o seu jeito de conviver como patrão, é o seu jeito de ser como filho. Você tem honrado seus pais? Isso é prática, né? Você tem amado as pessoas? A Bíblia fala: orai pelos que vos perseguem. A Bíblia fala: sejai vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Na verdade nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós estamos praticando, nós estamos buscando. A Bíblia fala: tudo que quereis que os homens vos façam, fazer a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus deixou um padrão de conduta que precisa ser valorizado, né? E é a prática diária, mas a prática é dolorosa, é ruim praticar, mas a prática dá crescimento. Não é quando você pratica algo depois não dói, para de doer. É difícil até aprender, depois que aprende fica fácil, mas às vezes no começo vai doer. Mas é a prática, é o perdão, é o amor, é o convívio, é estar aqui. Às vezes você está com problema e a correria, eu vou para a igreja, eu não estou tão feliz, não importa, aqui é o seu lugar. E essa prática vai te fazer você um cara que ama estar na igreja, porque aqui é o melhor lugar. Mas ele começou com a prática, eu vou mesmo sem querer. Às vezes é o pai e a mãe, vai. Um dia ele vai entender que o que ele está fazendo não é para o pai e para a mãe, é para Deus. Um dia ele vai entender que estar aqui abençoa ele, são valores e conduta que Deus deixa que abençoa. Quando você está aqui, você é curado, abençoado, renovado, tem direção, a luz abre para você. Você tem futuro. Eu vejo os jovens, né? Não, na igreja não tem para quem casar, não tem ninguém lá. Eu vou buscar no mundo, mas lá tem uma menina de Deus para você. Não, mas no mundo
tem uma bonita, ou tem uma assim, ou tem uma assada, ou do meu jeito, ou menina. Aí a pessoa vai lá, faz o desejo dela. Deus deixa, Deus não obriga ninguém. Aí Deus está sempre esperando de volta, porque você vê quantas pessoas, não deu certo, mas eu casei, porque engravidou, tal, eu tive que casar, tal. O pai dela tinha 38. Aconteceu várias situações, daí a pessoa acabou sofrendo, os filhos sofrem, depois acabou, os filhos seguram o casamento, depois separa por causa dos... Aí quando vê que os filhos não dá para segurar o casamento, separa, e os filhos sofrem. Mas aconteceu por quê? Porque ela tentou se abrigar no mundo, tentou achar os valores dela, e ela não perseverou. E a casa de Deus é o melhor lugar. Se você tem que vencer na vida, vença aqui dentro da igreja. Tiver luta, dificuldade, alegria, o problema é aqui na igreja, você vai passar. Não negocie esse lugar. No mundo tereis aflição, Jesus falou. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Os discípulos de Jesus, meio à morte, não largavam o evangelho. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vai ter vida em abundância. Ele falou assim, até agora nada tem pedido em meu nome, peça e para que a vossa alegria seja completa. Tem alegria. A Bíblia fala, você não tem porque não pede. Pede que Deus te dá as coisas. Mas tem a hora, tem o tempo, às vezes. Mas vai chegar o tempo certo, você vai conseguir, vai chegar. Mas na hora do problema você vai largar. Na hora da dificuldade você vai abandonar a pessoa que... Vai abandonar seu cônjuge, sua família, sua igreja. Igreja, meu irmão, é tudo igual. Igreja tem um pastor, que você está, porque Deus colocou um pastor ali. Se você está nessa igreja, é porque Deus te colocou ali, e você vai ter que se submeter à autoridade. Se você casou com esse homem, a Bíblia fala que ele é o cabeça. A submissão fala de você estar na mesma missão. O marido, ele não pisa na esposa, né? A esposa convence o marido, a Bíblia fala até sem palavras. Mas a Bíblia fala também, marido, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, também tem que praticar. Deu a vida por ela. A Bíblia fala, mulher, submetei ao vosso marido. A Bíblia fala, tratai a vossa esposa com amor e com carinho, ternura, que ela é vaso mais frágil. Filho, honrai vossos pais, para que te vá bem, tenha longo tempo na vida. Não vou honrar meu pai. Já viu quantas pessoas saem de casa? Não quero saber de pai, mãe, foge de casa. Não prospera, não abençoa, ele tenta aqui e ali, mas é que faltou. Sempre que eu encontro um mendigo, eu pergunto, volta para casa. Não volto, nunca mais quero ver minha mãe, meu pai, porque isso, porque aquilo. Sempre tem alguém brigado, você pode perguntar. E ele está ali na sarjeta, por quê? Ele deixou um rastro ali, precisa honrar alguém. Ele precisa prestar conta para alguém. Tem um policial que também é autoridade, tem um prefeito que é autoridade, tem os governantes que são autoridade. A Bíblia fala que não tem autoridade nenhuma que não seja constituída por Deus. Você pode ver que as pessoas tentam fugir, mas elas têm que voltar depois. Porque onde que está a bênção? É na casa de Deus. É na presença de Deus, é na palavra. Às vezes a gente muda de igreja para ser abençoado, mas na verdade, você mudar de igreja, você vai ser abençoado. Não é que você mudou, é porque você começou a praticar lá. De repente você está lá, você está praticando a palavra. Aí a bênção vem, não é porque você mudou de igreja. E onde você estiver, os pastores são pessoas que buscam, que se esforçam, que tentam levar o evangelho. E nós, como ovelhas, precisamos dar visão, precisamos de ter uma visão. E a nossa visão é uma visão boa, vem de pastores abençoados, vem de pessoas que tentam fazer o melhor, pessoas com testemunho, né? E nós precisamos levar essa palavra, essa prática. Jesus falou em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. E desceu as chuvas, e correram os torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto naquela casa, e não caiu, porque estava fundada na rocha. Era 4 folhas, eu fiz a primeira, mas não vou falar tudo não.
Vou falar só os tópicos, as cabeças aqui. Mas todo aquele que ouve essas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Ouve, mas não pratica. Ouve e pratica. Eles estavam ouvindo. A diferença é o quê? Entre areia e rocha. É prática. E desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram com vento e bateram com ímpeto naquela casa, e ela caiu. E grande foi sua queda. A tempestade e a chuva, e ela vai vir na casa, nas duas casas. Só que ninguém vê. Aparentemente, ninguém percebe. São duas pessoas, são duas famílias, aparentemente igual. Mas talvez uma está edificada na rocha, outra está na areia. Um pratica a palavra e outro não pratica. A areia, porque a prática que dá fortaleza, exercício, firmeza, coragem, as lutas, né? A Bíblia fala que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. E a prática gera um sofrimento de praticar a coisa certa. A Bíblia fala que aqueles que tentam viver piamente em Cristo serão perseguidos. A Bíblia fala: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eles perseguiram os que vieram, os profetas. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Vocês vão ser levados que nem ovelhas ao matadouro, perante reis, mas o Espírito Santo vai falar, vai dar boca e sabedoria. Mas existe perseguição. Os problemas vão vir sobre as duas casas, mas a diferença é a prática. O que eu tenho praticado? É pouco, mas eu tenho praticado. Eu tenho ouvido minha esposa, meu marido. Eu tenho dado conselho para os meus filhos. Eu vou ler só uns versículos rapidinho. Vou passar os versículos, ó. Eu deixei assim, ó. Algumas áreas que são exemplo de referência bíblica na educação de filhos. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na disciplina e admoestação do Senhor. Você tem criado seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Os preceitos são para que sejam bênção. Se você não cria na disciplina e admoestação, às vezes dá problema. A Bíblia fala que a varinha ajuda. Vós, pais, Colossenses 3,21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Provérbios 22:6. Instruir o menino no caminho que ele deve andar, e até a velhice não vai se desviar dele. Provérbios 13:24. O que retém a vara odeia seu filho. Olha, se você não repreende seu filho, você odeia ele. E às vezes a gente quer ser tão amoroso, né? E não corrige, não disciplina, não ensina. Pai tem que ensinar. Não, mas eu não aguento mais ouvir você. Ensina de novo. Não, peraí. Você não está praticando? Eu vou de novo, vamos recapitular aqui. O que eu falei? É que nem uma goteirinha, vai pingando. Uma hora ele enjoa daquilo lá e pratica. Uma hora ele enjoa e vai lá e arruma essa goteira. Mas se você fala uma vez a cada ano, né, ele nem vai lembrar o que você falou. Eu sei que é um trabalho, mas nós precisamos, a igreja precisa. Vida em família, ó. São preceitos, né? Mas existe todas as áreas tem os preceitos que abençoam vidas. E está ali, está na palavra. Conhecer a palavra e ela ajuda. Vida em família, Efésios 5:25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, mesmo se entregou. Colossenses 3:19. Vós maridos, amai as vossas mulheres, não as tratei asperamente. Você tem tratado sua esposa asperamente? Efésios 5:22. Vós mulheres, submetei aos vossos maridos como ao Senhor, né? Fazei como ao Senhor. Efésios 5:31. Por isso deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher. Isso é deixar o pai e a mãe é para ser bênção, né? É um preceito do Senhor, né? Para você ter a sua esposa e cuidar dela e a sua esposa e ter uma família nova, também é bênção. Hebreus 13:4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus julgará. Aqui é um princípio de bênção quando você tem um casamento abençoado, um leito abençoado, quando
Fala que Deus vai julgar os adúlteros e os impuros. Está na palavra. Para que tudo vá bem, né? 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida do seu, especialmente da sua família, tem negado a fé, pior que o incrédulo. Fala de cuidar das famílias. Tem outro texto que fala cuidar das viúvas, né? Fala de você cuidar do órfão. São preceitos para que, se a sociedade vivesse isso, se todo mundo fosse crente, que problema nós teríamos? Ia ser o amor e perdão, as pessoas iam, não, eu que te dou, não, eu quero te dar, não, eu quero te ajudar, não, eu que vou te ajudar. Ia ser um trem tão legal, ia ser tanta coisa legal acontecendo. Não, eu perdoo, não, eu ia te perdoar já, eu já estava esperando. Respeito às autoridades. Tito 3:1. Adverte que sejam sujeitos a autoridades e governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não tem autoridade que não venha do Senhor, e foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si condenação. Não é que Deus traz, é que nós estamos plantando algo errado. Quando você planta insubmissão, independência, você colhe, porque é um princípio que não é bênção. Efésios 6:1. Vós filhos, sede obediente a vossos pais, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Hebreus 13:7. Lembrai de vossos guias, os quais falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito, com êxito a sua carreira, imitai a sua fé, imitai os vossos líderes, pastores. 1 Timóteo 5:4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família, recompensar seus progenitores, porque isso é agradável, recompensar aqueles que fizeram, seus pais, aqueles que cuidaram. O convívio no trabalho, a Bíblia fala os versículos lá em Efésios, vós servos, obedecei vosso Senhor, mesmo quando eles não estejam presentes. Tem pessoas que falam, patrão saiu, agora sim, faça o que eu quiser. Não, obedeça seu patrão mesmo que ele não esteja. A Bíblia fala, vós patrões, não trate o vosso servo mal, recompensa ele, ajuda ele, faz para o Senhor. A Bíblia fala que você tem que servir como ao Senhor. E se você é patrão, não trate ele com desprezo, não desrespeita, não faz coisas para desacatar o seu funcionário, ou desmerecer seu funcionário. Tem patrões que são complicados, e tem funcionários também que são complicados. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Eu vou te mandar embora. Sabendo que o Senhor, tanto dele como vós, está no céu. É o mesmo Deus, do patrão, do funcionário. E para com ele não há acepção de pessoas. Os compromissos financeiros, a Bíblia fala, a ninguém devais nada, Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma no seu amor recíproco, que vos ameis uns aos outros. Fala da prática de pagar as contas, comprou, pagou, faz aquilo que está na alçada, Ora, Deus vai te dar, faz aquilo que você conseguiu. Não é errado ter dívidas, mas errado é você fazer sabendo que você não tem condição de pagar. Mas eu vou fazer e depois pendura aí na conta do não sei de quem, põe na conta do Abreu, se ele não pagar nem eu. E assim vai as coisas, E tem pessoas, quantos golpes e caloteiros na internet, sabe, a insegurança de comprar algo. Será que vai vir? Será que eu vou receber? Será que... Aí a pessoa, puxa, eu comprei, e aí, só pesquisar lá, Tem um negócio que você liga, que você digita lá, você pesquisa lá tal empresa para ver se ela está lá no site lá, Se tem reclamação contra tal empresa. E tem empresa lá que só tem reclamação. Romanos 13:7. Dai a cada um o que ele é devido. O que tributo, tributo. Aquele que é imposto, que é temor, temor. E o que é honra, honra. Se alguém tem honra para te receber de você, então dá honra para ele. Se alguém tem temor, então teme a ele. A Bíblia fala que Deus temei. Temei não odiar, mas temei aquele que pode fazer lançar no inferno, no céu e no inferno, aquele que tem o poder.
Aqui é imposto, né? Então nós precisamos. Seja porém vosso sim, sim, vosso não, não. Também isso é um preceito. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Como alguém que vai ser julgado pela lei da liberdade, né? Seja cumpridor da sua palavra. O amor ao próximo, né? Também é outro preceito. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o amor é o cumprimento da lei. João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que anda vocês? São alguns preceitos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Mateus 5:46. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ó, então nós temos que praticar o amor. Não fazem também os publicanos? Gálatas 5:14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo, né? O amor é o cumprimento da lei. A Bíblia também ela dá preceitos, né, em relação aos que sofrem. Jesus falou assim: estive doente e não me foi visitar, estive nu e não me cobriu, estive na prisão, não me visitou, estava forasteiro ali, não me acolheu. Então ele fala várias coisas, ó. A Bíblia fala assim, Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para si, para que tenha para repartir também com o próximo. Então aí ele dá um conselho: trabalha, não rouba mais não, faz para você, para sua família, mas faz também para repartir com os outros. Olha que conceito, né? Paulo falava assim: eu faço também, eu faço tenda, eu tenho meu trabalho, eu não fico dependendo dos irmãos toda hora, se alguém quiser me abençoar, abençoa, mas eu tenho minha renda, e eu faço, eu tenho para sustentar aqueles, eu me sustento e sustento aqueles que estão comigo também. Paulo ainda fazia para ajudar os irmãos que estavam na obra com ele também. Último versículo que eu vou ler, Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas muitos sem saber hospedaram anjos. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, dos maltratados, como sendo vós mesmos que também estivesse no corpo. Viu? A prática é o que faz a diferença em nossa vida. Já estou encerrando, né? Mas é a prática que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa família. E quando você prega o Evangelho, você está fortalecendo os valores de Deus, você está combatendo as mentiras do diabo. Então nós estamos aqui hoje para lembrar dos valores de Deus, levantar essa bandeira dos valores de Deus, né? São padrões, preceitos, ó. Padrões de conduta e valores que abençoam. E você vai lembrar sempre, cada vez que você pratica a palavra, ela para me abençoar, não é para o meu mal, é para o meu bem. Quando eu vou para a igreja é para o meu bem, quando eu faço a coisa certa é para o meu bem, quando eu obedeço é para o meu bem, quando eu pratico a palavra é para o meu bem, é para a minha família, é para ter sucesso, é para prosperar. Eu vou ser um tissalear, quer dizer sucesso. Eu vou ter sucesso porque eu pratico a palavra. O mundo de hoje ele é materialista, busca os prazeres, riqueza, satisfação pessoal e tenta sufocar os valores e os preceitos de Deus. Mas contudo existe uma esperança, que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho você carrega, eu carrego, nós temos essa bandeira, e esses valores, eu li muitos versículos aqui, que tem que estar aqui dentro. Eu carrego um versículo, você carrega outro versículo, e cada um carrega um versículo, a igreja carrega vários, e nós temos que sustentar. As redes sociais, elas precisam ser cheias de versículos, elas precisam ser cheias do amor de Deus, não para ficar discutindo, confrontando pessoas, mas cada vez que você coloca lá o amor de Deus, você vai estar lembrando para alguém que tem alguém que é Deus que ama ela. Quando você coloca um versículo sobre cura, alguém vai lembrar que tem um Deus que cura. Quando você coloca sobre família, você vai lembrar que ele está lá no pecado adulterando, mas existe uma família que Deus preparou para ela, que é uma família perfeita, com os filhos abençoados, que vai na igreja. Quando você ensina as coisas, nós precisamos ensinar de novo essa geração, porque ela está sendo desensinada, ela está sendo desinformada, e nós precisamos informar de novo o Evangelho, com amor e com graça.
Se nós conhecemos essa vontade de Deus que é salvar vidas, nós podemos fazer nossa parte, que é mostrar que existe um caminho e solução para as pessoas. Não deixe de fazer o simples. Continue fazendo ali no seu trabalho. Continue, às vezes, as pessoas elas gostam de você, mas elas sabem, é meio chatinho esse cristão, mas ele é gente boa. Não deixe essa bandeira. Se alguém fala mal de você, mas ele vai lembrar que tem um rapaz ali que é gente boa. Se tiver com problema, ele vai lembrar de você, ele vai procurar você. Mas a palavra não volta vazia. Talvez ele não lembre de você, mas ele vai lembrar da palavra que você diz. Vai se converter em outra igreja. Mas amém, se converteu. Mesmo que muitos rejeitem o evangelho, você pode dar sua contribuição sendo uma bênção. Então seja uma bênção na sua família, no seu bairro, no seu trabalho. Você pode tocar vidas através do seu testemunho e também da palavra da verdade que liberta. Vamos ficar de pé? Oh, ribicai, riassor, ribicanta, roia, riachai. Suribianta, roia, siribiá, xerebianta, ramai. O que nós temos feito para levar os valores de Deus? O que nós temos feito? Oh, papai. Oh, nesses anos que eu postei muitas mensagens, eu sei que eu mantive a bandeira do evangelho ali. Deus usou da forma que Ele queria usar. Quando você pregou, Deus usou. Saiba que o que você fez para Deus, você vai saber só na eternidade. O tanto de almas que você nem sabe que se converteu, mas já se converteu. Seja por mídia, seja por palavra, seja por panfleto, seja por convite, seja por seu testemunho, seja só por você manter sua santidade. Você tem pregado o evangelho e pessoas têm sido salvas. Jesus precisa de você. O diabo está usando pessoas, mas Deus está usando você, está usando essa igreja, está usando a obra de Deus, está usando os irmãos. Não deixe que os mandamentos sejam pisados, pelo contrário, faça com que se resplandeçam nesse mundo, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, não negocie seus valores. Fala para o de trás, da frente, não negocie seus valores. Medita na palavra, leia a palavra e pratique a palavra. Vamos falar bem alto? Ler a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. É a única forma de ter valores. Se eu não leio, eu não sei. Se eu não pratico, ele não vai ficar firme, né? A meditação faz com que você continue com as palavras, mas a prática faz com que você viva ela seja parte de você, do seu dia a dia, do seu modo de viver. Quando alguém chegar em você, você não vai ser aqui o que ela quer que você seja, porque você já é outro, você é um cara que pratica, você é um com a palavra, que se deu pela prática, você é adulto agora, porque a prática fez você crescer. Oh papai, vamos orar. Pai, nós entregamos a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Deus, nesses dias, que a igreja, Pai, possa entender o compromisso que ela tem contigo, que essa igreja possa dar frutos, que os frutos permaneçam, que a Tua obra, Pai, seja manifesta, que a igreja possa ser conhecida pelo amor que tem uns pelos outros, pelo amor que nós temos uns pelos outros, pelo evangelho, é amar a Deus e ao próximo. Esse é o principal mandamento, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei, Deus. Que essa palavra seja guardada, Pai, dá graça, sabedoria para nós. Eu libero bênção sobre essa igreja, eu libero graça sobre essa igreja em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar um hino.